Olá, queridos irmãos em Cristo. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Estamos no 15º dia da nossa jornada de 21 dias através do livro de Provérbios, e hoje vamos refletir sobre a prudência no falar. Quantas vezes, ao longo de nossas vidas, falamos algo sem pensar, e mais tarde nos arrependemos das palavras ditas? Ou, talvez, você tenha sido vítima de palavras que causaram feridas profundas. Sabemos que a língua tem o poder tanto de curar quanto de ferir. Por isso, o livro de Provérbios nos oferece ensinamentos preciosos sobre como devemos usar as palavras com sabedoria. Nos capítulos 29 e 30, Salomão e Agur nos ensinam que, em situações de conflito ou provocação, é necessário saber a hora certa de falar, muitas vezes, também a hora de se calar. O uso imprudente da língua pode trazer consequências devastadoras, enquanto o controle da língua gera paz e harmonia. Será que estamos sendo sábios no uso das palavras? Este estudo vai nos ajudar a refletir sobre isso. Antes de começarmos, vamos nos colocar na presença de Deus e pedir que Ele abra nossos corações e nos dê sabedoria para aplicar esses ensinamentos em nossa vida diária. Feche seus olhos, se puder, e ore comigo. Pai querido, agradecemos a Ti por mais um dia de estudo e por Tua palavra que é viva e eficaz. Hoje, pedimos que o Senhor nos ajude a compreender o poder da língua e a usar as palavras com sabedoria. Sabemos que muitas vezes falamos sem pensar e isso pode ferir os outros. Queremos ser prudentes no falar, para edificar e não destruir. Nos ajuda a refletir sobre os conselhos de Salomão e Agur, e que possamos aplicar essa sabedoria em nossas conversas diárias. Que o Teu Espírito Santo nos guie, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 29 de Provérbios, vemos um conjunto de ensinamentos sobre a prudência no falar. Nos versículos 20 e 22, Salomão alerta sobre os perigos de uma língua impetuosa e o valor de ser comedido em nossas palavras. Provérbios 29, versículo 20. Você viu alguém precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Provérbios 29, versículo 22. O homem iracundo provoca contendas, e o furioso muito peça. Esses versículos nos lembram que palavras impulsivas, ditas sem reflexão, podem causar grandes danos. Quando falamos de maneira precipitada ou com raiva, geramos discórdias e afastamos os outros. Quantas vezes, em momentos de raiva, dissemos algo que não conseguimos mais tirar de nossas vidas? As palavras podem ferir e podem se tornar uma barreira difícil de superar. Mas, ao contrário, quando somos prudentes, nossas palavras têm o poder de restaurar e de trazer paz. Salomão também nos exorta a não ser precipitados ao falar. A precipitação nas palavras não é apenas sobre a quantidade de palavras, mas também sobre a forma como elas são ditas. Falar por falar, sem pensar nas consequências, pode criar um efeito dominó de mal-entendidos e desentendimentos. Da mesma forma, a fala impulsiva muitas vezes é usada para se impor, para mostrar que temos razão ou para atacar aqueles com quem estamos em desacordo. Isso é perigoso, pois, em muitos casos, é a raiva que está guiando a nossa língua, e não a sabedoria de Deus. Provérbios 10, versículo 19 nos diz: No muito falar não falta transgressão, mas quem modera os seus lábios é prudente. Este versículo nos ensina que, ao controlarmos nossas palavras, agimos com prudência. Ele é um convite para refletirmos sobre o quanto nossa fala pode ser desmedida. Talvez, quando estamos diante de alguém que se mostra contrário a nós, o impulso é responder à altura. Mas, a prudência exige que saibamos quando e como responder, evitando que nossas palavras alimentem o conflito. A prudência também envolve saber ouvir. Quantas vezes estamos mais interessados em falar do que em ouvir? Um bom ouvinte tem o poder de reduzir tensões e resolver conflitos antes mesmo que eles se iniciem. O livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 13, destaca: Quem responde antes de ouvir comete insensatez que é vergonha para ele. Muitas vezes, queremos dar uma resposta rápida, sem dar ao outro tempo de expor seu ponto de vista. A sabedoria do Senhor, porém, nos chama a ser mais pacientes, mais compreensivos, e a usar o tempo de fala para edificar, não para destruir. Em contraste, o livro de Tiago também nos ensina sobre a língua.
No capítulo 3, ele faz uma comparação entre a língua e o leme de um navio, pequeno, mas capaz de dirigir todo o curso do navio. A língua é um pequeno membro do corpo, mas tem um grande poder. Tiago diz em Tiago 3, versículos 5 e 6. Assim também a língua é um pequeno membro, mas se jacta de grandes coisas. Vede como grande bosque um pequeno fogo pode incendiar. E a língua é fogo, um mundo de maldade. Essas palavras de Tiago vêm como um alerta para todos nós. A língua, por mais pequena que seja, tem o poder de destruir. E isso, muitas vezes, acontece através de fofocas, murmurações, calúnias e palavras agressivas. Nos capítulos 29 e 30 de Provérbios, aprendemos que as palavras não são neutras. Elas têm poder para edificar ou destruir. Como cristãos, precisamos entender o peso das nossas palavras. Falar com sabedoria é um reflexo da nossa fé em Cristo, pois ele nos ensinou, em sua vida, o valor da humildade e da prudência ao falar. Jesus, mesmo sendo Deus, foi humilde em suas palavras, muitas vezes optando pelo silêncio diante de acusações. Ele sabia que, em algumas situações, a palavra falada poderia ser usada para curar, mas também poderia ser usada para ferir. Ele escolheu usar suas palavras para ensinar, para consolar e para exortar os outros de maneira que trouxesse transformação. Provérbios 30, versículo 32 nos ensina a importância do autocontrole. Se te mostraste insensato, exaltando-te, ou se pensaste fazer mal, põe a mão sobre a boca. Aqui, vemos que, antes de reagir impetuosamente, devemos nos lembrar de que o controle da língua é essencial para nossa vida cristã. A prudência no falar exige disciplina e autocontrole. Não podemos simplesmente agir conforme nossos impulsos, mas precisamos ser guiados pela sabedoria divina. Neste ponto do estudo, queremos fazer uma reflexão prática. Como temos usado nossas palavras no dia a dia? Em nossos relacionamentos familiares, no trabalho, nas redes sociais? Às vezes, não é o que falamos, mas como falamos que faz toda a diferença. Precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a ser mais prudentes, mais cautelosos, mais sábios ao falar. Se você tem sentido a necessidade de crescer ainda mais nesse aspecto de sabedoria, convidamos você a olhar os materiais de estudo que oferecemos na descrição do vídeo. Esses recursos vão te ajudar a aprofundar o estudo sobre o livro de Provérbios e a aplicar esses ensinamentos poderosos na sua vida. Ao adquirir, você também apoia o nosso canal para continuar produzindo esse conteúdo para você. Clique no link na descrição e invista no seu crescimento espiritual. No capítulo 30 de Provérbios, encontramos ensinamentos profundos de Agur, que também aborda a questão da sabedoria no falar. Ele fala sobre o poder das palavras e como elas podem nos levar ao entendimento ou à destruição. No versículo 32, ele faz um conselho direto e poderoso. Provérbios 30, versículo 32. Se te mostraste insensato, exaltando-te, ou se pensaste fazer mal, põe a mão sobre a boca. Este versículo é um alerta claro sobre o controle da língua. Agur nos ensina que, se sentimos que estamos prestes a falar de forma impensada ou insensata, o melhor a fazer é, literalmente, colocar a mão sobre a boca. Isso é um símbolo de autocontrole. Às vezes, a sabedoria está em saber o momento de calar, não porque estamos sem palavras, mas porque sabemos que nossas palavras não irão acrescentar nada de bom ao momento. A sabedoria bíblica nos ensina que, além de ser cuidadosos com o que falamos, precisamos ser diligentes também em ouvir. O escritor de Provérbios frequentemente destaca o valor de ouvir antes de falar. Como podemos ser sábios em nossas palavras se não estamos dispostos a ouvir e a aprender primeiro? A Bíblia nos orienta que ouvir é um ato de humildade, e essa humildade leva à verdadeira sabedoria. Em Provérbios 18, versículo 13, lemos: quem responde antes de ouvir comete insensatez que é vergonha para ele. Quantas vezes, ao longo da vida, a pressa em dar uma resposta rápida nos fez cometer erros? Em uma conversa, a vontade de ter razão muitas vezes nos impede de ouvir com atenção. No entanto, a sabedoria vem a ouvir, entender e depois falar. Precisamos refletir se nossas palavras são fruto de um coração sábio ou de um coração impetuoso e orgulhoso. A Bíblia também nos ensina que, quando falamos com sabedoria, conseguimos instruir os outros sem causar ofensa.
Provérbios 15, versículo 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A sabedoria no falar é a chave para lidar com conflitos de maneira construtiva. O sábio não aumenta a tensão, pelo contrário, ele busca suavizar a situação com palavras gentis. É um grande desafio, especialmente quando estamos sendo atacados ou criticados, mas essa é a atitude que reflete a sabedoria de Deus em nossa vida. Em muitos casos, a melhor resposta é uma resposta tranquila e serena. Ao invés de reagir com raiva ou em defesa, o sábio escolhe palavras que promovem a paz. Isso não significa ser passivo ou não se defender quando necessário, mas significa usar a sabedoria para evitar aumentar a animosidade. Quando reagimos com calma, mostramos que estamos sob o controle do Espírito Santo, e isso tem o poder de trazer mudanças positivas aos nossos relacionamentos. A língua também pode ser um instrumento de edificação. Quando falamos palavras de sabedoria, podemos instruir, corrigir e até consolar outros. Provérbios 12, versículo 18 nos ensina: há aqueles que falam como quem ferem a espada, mas a língua dos sábios é medicina. Se, por um lado, palavras impensadas podem ferir profundamente, por outro, palavras sábias têm o poder de curar. A sabedoria ao falar nos permite usar nossa língua para abençoar a vida dos outros, para dar conselhos que tragam vida e não destruição. Lembre-se de que a sabedoria que Salomão compartilha em Provérbios é mais do que uma técnica de comunicação. Ela é um reflexo da transformação interna que Deus realiza em nossas vidas. Se o nosso coração está cheio de amor, paciência e humildade, as nossas palavras serão um reflexo disso. Não é só uma questão de o que dizemos, mas também de como dizemos. Quando nosso coração está alinhado com a sabedoria divina, as palavras que saem da nossa boca são cheias de graça, compaixão e verdade. Jesus, em Mateus 12, versículo 34, disse: a boca fala do que está cheio o coração. Esse versículo é um convite para refletirmos sobre o que está no nosso coração, porque isso é o que vai se manifestar nas nossas palavras. Se temos em nosso coração rancor, raiva ou orgulho, nossas palavras refletirão isso. Mas, se temos em nosso coração o amor de Deus, nossas palavras se tornarão uma ferramenta para edificar, para ensinar e para guiar os outros à sabedoria. A Bíblia, portanto, nos chama a uma vida de sabedoria no falar, um chamado a sermos cuidadosos com nossas palavras, a usá-las com amor e a reconhecer que o que falamos tem um impacto profundo sobre aqueles ao nosso redor. Que possamos, cada dia, buscar essa sabedoria divina e refletir o caráter de Cristo em nossas palavras. Prosseguindo em nossa jornada através do livro de Provérbios, chegamos a um tema importante e muitas vezes negligenciado: a vigilância contra as fofocas e o falar em excesso. Nos versículos de Provérbios, encontramos conselhos claros sobre o perigo das palavras faladas de maneira imprudente e como elas podem ser devastadoras. A fofoca, por exemplo, é uma das formas mais sutis e destrutivas de desobediência que encontramos na Escritura. Em Provérbios 16, versículo 28, encontramos este alerta: o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. As palavras podem construir, mas também podem destruir. Quando nos entregamos a fofocas, estamos alimentando discórdias, separando aqueles que poderiam ser unidos. A fofoca não apenas danifica relações, mas também mancha nossa integridade diante de Deus. A fofoca é, muitas vezes, disfarçada como uma conversa inocente. Mas a palavra de Deus é clara em nos advertir sobre as consequências dessas palavras. Falar mal de alguém, espalhar rumores ou partilhar informações pessoais sem o consentimento da pessoa envolvida é um comportamento que desagrada a Deus. Provérbios 6, versículos 16 ao 19 traz uma lista de coisas que Deus abomina, e uma delas é aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Quando fofocamos, estamos sendo desobedientes a essa advertência divina. A Bíblia nos chama a sermos cuidadosos com as palavras que falamos, não apenas para edificar, mas também para preservar a paz e a harmonia entre as pessoas. E um dos maiores desafios aqui é saber quando e como falar. Provérbios 10, versículo 19 nos ensina: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é sábio. O ato de falar sem controle é um grande risco. Muitas vezes, o que é falado em excesso pode ser insensato,
causar danos irreparáveis e fazer com que nos arrependamos mais tarde. A sabedoria nos ensina a ser rápidos em ouvir, mas lentos em falar. Além disso, em Provérbios 17, versículo 27, vemos: o que retém as suas palavras é sábio, e o homem de entendimento é de espírito sereno. Aqui, Agur nos lembra de que, em muitas situações, o silêncio é mais sábio do que falar. A pessoa sábia não se deixa levar pela impulsividade de falar sem pensar. Ela reflete, pondera e, quando necessário, prefere o silêncio. Este versículo nos leva a refletir sobre o quanto somos rápidos em falar. Muitas vezes, em nossas interações cotidianas, a palavra se torna um reflexo de nossa impaciência, do desejo de sermos ouvidos ou até da vaidade. Porém, como vimos, a sabedoria está em ser capaz de silenciar, ou até de falar com menos, mas de forma mais significativa. É importante também notar que a fofoca não afeta apenas aqueles de quem falamos, mas também a nossa própria espiritualidade. Em Provérbios 18, versículo 8, lemos: as palavras do difamador são como guloseimas, e penetram até o íntimo do ventre. Isso é uma metáfora poderosa. Quando espalhamos fofocas, essas palavras entram em nosso ser e contaminam nossa integridade. Ao ouvirmos e compartilharmos fofocas, alimentamos nossa carne e nossa natureza pecaminosa, deixando de cultivar as virtudes do Espírito Santo. O que parece ser uma conversa comum pode, na realidade, estar corroendo nossa alma. De fato, as fofocas, além de dividirem as pessoas, afetam nosso próprio caráter. A pessoa que se entrega constantemente a falar mal dos outros perde a capacidade de refletir Cristo em sua vida. Como cristãos, somos chamados a ser luz no mundo, e nossas palavras têm o poder de refletir essa luz ou de obscurecer a nossa fé. Em vez de alimentar fofocas, a Bíblia nos chama a praticar a edificação. Efésios 4, versículo 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a necessária edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. Quando escolhemos falar palavras que edificam, estamos colocando em prática a sabedoria de Provérbios. As palavras que saem da nossa boca têm o poder de curar, ensinar, corrigir e até consolar. Devemos buscar que nossa fala reflita o amor de Cristo, que nunca divide, mas sempre une. Agora, com tudo que aprendemos até aqui, é importante refletirmos sobre o impacto de nossas palavras no contexto do nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Será que as nossas palavras têm sido instrumentos de paz e sabedoria? Ou será que temos nos deixado levar pela vaidade ou pela tentação de fofocar? Se queremos viver de acordo com os princípios de Provérbios, precisamos vigiar constantemente sobre o que falamos. A sabedoria que vem de Deus nos ensina a controlar a língua e a usar as palavras para promover harmonia, verdade e edificação. Ao praticarmos isso, estaremos caminhando em conformidade com o chamado divino para sermos agentes de paz no mundo. À medida que avançamos em nosso estudo do livro de Provérbios, chegamos a um tema vital para nossa jornada espiritual: a disciplina de falar menos e ouvir mais. Esse princípio parece simples, mas sua prática exige uma grande sabedoria. Provérbios nos ensina que a verdadeira sabedoria não se encontra apenas em saber o que dizer, mas em saber quando e como falar, e, mais importante ainda, quando é melhor ouvir. O próprio Provérbios 18, versículo 13 nos diz: aquele que responde antes de ouvir comete insensatez e é vergonhoso. Este versículo nos desafia a refletir sobre nossa tendência de falar rapidamente, sem considerar completamente o que está sendo dito ou o impacto de nossas palavras. Deus nos concedeu 2 ouvidos e uma boca, o que já é um indicativo claro de que precisamos ouvir mais do que falamos. Muitas vezes, quando ouvimos algo, nosso instinto imediato é responder, dar uma opinião ou se defender. No entanto, a sabedoria ensinada por Provérbios nos convida a fazer uma pausa antes de reagir. Provérbios 17, versículo 27 nos afirma: o que retém as palavras é sábio, e o homem de entendimento é de espírito sereno. O segredo de uma comunicação sábia está em dominar o impulso de falar, fazendo uma pausa para refletir antes de emitir um julgamento ou opinião. Vamos parar e pensar por um momento. Quantas vezes você já se arrependeu de algo que disse impulsivamente? Ou, ao contrário, quantas vezes você percebeu que, ao se abster de falar,
evitou uma discussão desnecessária ou uma palavra que poderia ter causado dano. A disciplina de falar menos e ouvir mais nos ajuda a cultivar uma vida de sabedoria, evitando o arrependimento de palavras faladas sem reflexão. Provérbios 15, versículo 1 também oferece uma chave valiosa para a sabedoria em nossa comunicação. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Aqui, vemos que a sabedoria não está apenas em escolher palavras com cuidado, mas também em como respondemos aos outros. Uma resposta branda, calma e ponderada pode impedir que uma situação se agrave, enquanto palavras duras e apressadas podem intensificar um conflito. O exemplo de Cristo, que, muitas vezes, em sua sabedoria, preferia ouvir antes de responder, é um modelo perfeito de como lidar com as situações de forma sábia. Em nossa sociedade atual, onde as informações estão à disposição a todo momento e a comunicação se dá de maneira rápida e impessoal, a arte de ouvir se torna ainda mais desafiadora. Mas, como vimos em Provérbios, essa habilidade de ouvir e de falar com moderação é uma marca da verdadeira sabedoria. Provérbios 19, versículo 20 nos diz: ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. A capacidade de ouvir conselhos, de aprender com os outros e, principalmente, de ouvir a voz de Deus em nossas vidas é um princípio fundamental para alcançar a sabedoria divina. Além disso, precisamos entender que a prática de ouvir mais e falar menos está diretamente ligada à nossa humildade. Quando ouvimos, estamos colocando o outro em primeiro lugar, demonstrando respeito e consideração. Falar menos e ouvir mais é um reflexo de uma vida de humildade, onde reconhecemos que, muitas vezes, não temos todas as respostas e precisamos aprender com os outros e com Deus. Outro ponto importante é que a sabedoria de ouvir nos ajuda a entender as situações em sua totalidade. Muitas vezes, julgamos apressadamente sem ter a compreensão completa dos fatos. O simples ato de ouvir pode evitar que tomemos decisões precipitadas ou façamos suposições erradas. Em Provérbios 18, versículo 2, é dito: o tolo não se agrada de entender, mas só de expressar o seu coração. O tolo fala sem entender, mas o sábio ouve antes de falar. Este princípio se aplica não apenas em nossas relações interpessoais, mas também no nosso relacionamento com Deus. Quantas vezes oramos pedindo algo a Deus, mas esquecemos de dar espaço para ouvi-lo? O silêncio diante de Deus, a prática de ouvir sua voz em nosso coração, é uma disciplina fundamental para aqueles que buscam viver com sabedoria. Deus, por meio de sua palavra e do Espírito Santo, nos guia, mas é necessário que estejamos dispostos a ouvir. Então, como podemos aplicar essa sabedoria do ouvir mais e falar menos em nosso cotidiano? Primeiramente, precisamos praticar a escuta ativa. Ouvir com atenção, sem interromper, sem pensar já na resposta, mas simplesmente absorvendo o que a outra pessoa está dizendo. Em segundo lugar, devemos aprender a dar tempo a nós mesmos para refletir antes de reagir. Isso pode ser um desafio em momentos de tensão, mas é essencial para evitar palavras precipitadas que podem causar danos irreparáveis. Finalmente, precisamos confiar em Deus para nos ajudar a cultivar essa disciplina. Ele nos chama a ser rápidos para ouvir e lentos para falar. Quando nos entregamos ao Espírito Santo, Ele nos dá sabedoria para saber quando falar e quando é mais sábio ficar em silêncio. O Senhor nos capacita a aplicar a sabedoria de Provérbios em nossas vidas de maneira prática e eficaz. À medida que chegamos ao final de nosso estudo sobre a prudência no falar, é essencial entender que toda a sabedoria que aprendemos em Provérbios culmina em uma atitude central: falar com o coração de Deus. Sabemos que as palavras têm poder. Elas podem construir, mas também podem destruir. Por isso, a verdadeira sabedoria não é apenas sobre o que falamos, mas sobre como nossas palavras refletem o coração de Deus. O salmista nos ensina: a palavra do Senhor é pura, como prata refinada. Salmo 12, versículo 6. Assim como a palavra de Deus é pura e eficaz, nossas palavras também devem refletir sua pureza e sabedoria. Em Provérbios 4, versículo 23, somos alertados a cuidar do nosso coração, porque dele provém as fontes da vida. O que está no nosso coração se reflete em nossas palavras. Se nosso coração está cheio de ira, inveja ou ressentimento, nossas palavras serão agressivas ou destrutivas.
Mas se nosso coração está cheio de amor, compaixão e sabedoria de Deus, nossas palavras terão poder para edificar e abençoar. A chave para falar com o coração de Deus, portanto, buscar o coração de Deus. Ao nos aproximarmos mais de Deus em oração, em meditação na palavra e em comunhão com o Espírito Santo, Ele nos transforma de dentro para fora. A sabedoria divina vai se infiltrando em nossa mente. Naturalmente, nossas palavras começam a refletir essa sabedoria. A sabedoria bíblica nos ensina que a verdadeira comunicação não se baseia apenas naquilo que dizemos, mas também na maneira como dizemos. Em Provérbios 16, versículo 24, lemos: as palavras suaves são como mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Isso nos mostra que, ao falar com o coração de Deus, nossas palavras têm o poder de trazer cura, consolo e restauração. Quando falamos com o Espírito de Deus, nossa comunicação se torna um instrumento de bênção, tocando as vidas ao nosso redor. Ainda em Provérbios 31, versículo 26, vemos a mulher virtuosa, que abre a boca com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Este versículo revela o impacto que nossas palavras podem ter, especialmente quando falamos com amor e com a intenção de instruir e edificar. Quando buscamos ser como a mulher virtuosa, buscamos falar palavras que trarão sabedoria e orientação, sempre alinhadas com a vontade de Deus. Agora, ao refletirmos sobre tudo que aprendemos, é importante lembrar que, como filhos de Deus, devemos buscar sua sabedoria a cada momento, principalmente ao falarmos. Precisamos orar para que Ele nos capacite a ser sábio em nossas palavras, para que possamos ser agentes de cura e edificação no mundo ao nosso redor. Oremos. Senhor Deus, agradecemos por Tua palavra que nos ensina a viver com sabedoria. Pedimos que Tu nos concedas a sabedoria para falar com discernimento, evitando palavras impulsivas que possam machucar. Ajuda-nos a ouvir mais e a falar menos, e que nossas palavras possam sempre refletir Teu coração. Que, em todas as situações, possamos ser portadores da Tua paz, amor e sabedoria. Senhor, transforma o nosso coração para que as nossas palavras sejam bênçãos para os outros e Te glorifiquem. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um estudo incrível sobre a sabedoria de Provérbios. Eu espero que você tenha sido tocado por essa palavra e que, ao aplicar os ensinamentos de hoje, você possa ver mudanças significativas em como você se comunica. Lembre-se de que falar com sabedoria não é apenas evitar palavras duras, mas também buscar, em todas as circunstâncias, refletir o coração de Deus. Se você gostou deste vídeo e quer continuar crescendo na sabedoria de Deus, não se esqueça de conferir os materiais de estudo que oferecemos na descrição. Eles são recursos valiosos que podem te ajudar ainda mais em sua jornada espiritual. E ao adquirir qualquer material, você está apoiando o nosso canal para que possamos continuar trazendo mais conteúdo edificante para você. Até o próximo vídeo da nossa campanha de 21 dias de estudo sobre Provérbios. Que Deus abençoe sua vida com sabedoria e discernimento.